Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Quero nesta hora trazer uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Quero trazer a mensagem da cruz nesse momento, pois a Bíblia diz, 1 Coríntios 1,18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então a Bíblia diz aqui que a mensagem da cruz para os que estão se perdendo, ela é loucura, mas para nós, os salvos, é o poder de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele foi crucificado para trazer o perdão para a humanidade, porque a humanidade já estava perdida, não tinha jeito mais, já tinha feito todo tipo de sacrifício, mas o homem não conseguia se justificar diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira e Ele mandou o seu único filho para morrer naquela cruz. Então o amor do Senhor foi muito grande, por isso que Ele mandou Jesus ser sacrificado naquela cruz. E a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 14: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então ele foi levantado naquele madeiro para que todas as pessoas que olhassem para a cruz e confessassem os seus pecados, falassem para Jesus os seus problemas, eles iam ser perdoados. O veneno de Satanás que estava nas pessoas, quando eles olhavam para a cruz, o Senhor Jesus curava na mesma hora de todos os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Marcos capítulo 8, versículo 34: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, todos os dias, nós temos que negar a si mesmo e tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Tomar a nossa cruz não quer dizer que que o sacrifício de Jesus foi em vão. Não. É uma renúncia. Todo dia eu tenho que renunciar. Todo dia eu tenho que morrer para o mundo e viver para Cristo. Todo dia eu tenho que negar o meu próprio eu e olhar para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também diz em Romanos capítulo 3, versículo 25: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Deus ofereceu como sacrifício pela propiciação mediante a fé, pelo seu sangue. Então Jesus derramou sua última gota de sangue pelos nossos pecados. Porque a lei sempre nos condenava. Mas Jesus, Ele veio para pagar toda a nossa dívida. Ele rasgou a cédula de culpa e nos deu vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também diz, 1 Pedro 2,24: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos
para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. Então, meus queridos, a Bíblia diz, ele levou em seu próprio corpo todos os nossos pecados. Lá no madeiro, ele levou os nossos pecados. Então, o pecado original, aleluia, nós não íamos dar conta de suportar essa tamanha tentação. Mas Jesus, ele nos justificou naquela cruz. Ele levou lá, ele sacrificou, ele derramou o seu sangue, o sacrifício foi perfeito, e ele levou em seu próprio corpo o pecado de toda a humanidade. Então o sacrifício foi perfeito. Não teve nenhum problema, não teve nenhuma dificuldade, não teve erro. Louvado seja o nome do Senhor. Não teve como que Satanás dissesse, esse sacrifício foi pela metade. Não. A Bíblia diz que ele sacrificou e ele levou no seu próprio corpo o pecado de toda a humanidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pois a Bíblia diz, em Atos capítulo 2, versículo 23, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-reconhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram pregando na cruz. Ou seja, foi necessário que o Senhor fosse entregue nas mãos dos perversos. Foi necessário que ele fosse humilhado. Louvado seja o nome do Senhor. O mataram e pregaram na cruz. Mas tudo isso foi pelos nossos pecados. Foi para que hoje nós possamos ser livres com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele foi um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então ele foi, e como Deus, ele sendo encontrado em forma humana, ele sentiu a dor do ser humano. Ele nunca pecou, mas ele sentiu o peso do pecado de toda a humanidade. Foi necessário que ele se desfizesse de toda a sua glória e viesse em forma humana para poder sentir o peso que o pecado traz para o ser humano. Então a Bíblia diz, ele se humilhou a si mesmo, foi obediente até a morte, e a morte de cruz, porque o Pai determinou que ele fosse obediente, e ele foi obediente até o final, para que eu e você tivesse vida, e vida com abundância. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que os nossos pecados é pela fé que ele é perdoado. Então a Bíblia diz, pela graça vocês são salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vocês, mas é o dom de Deus. Então, meu irmão, se você tem o dom de Deus, o dom da salvação, continue firme, firmado na rocha, porque o Senhor é contigo. Deixa eu orar com você agora, em nome do Senhor Jesus, e eu creio que você vai receber o perdão, você vai receber a tua bênção, porque o sacrifício foi perfeito, não teve problema nenhum no sacrifício. O cordeiro era sem defeito algum, o cordeiro era perfeito. Então, se você se encontra aí desviado dos caminhos do Senhor,
Se você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, se reconcilie agora com Jesus. Receba agora o perdão do Senhor. Receba agora a vitória, a bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus de infinita bondade, Deus de misericórdia, te apresento agora, Senhor, esta pessoa, meu Deus, que se encontra, Senhor, nesse momento, afastado dos teus caminhos, Senhor. Deus poderoso e santo, que ela possa sentir agora o perdão do Senhor. Talvez, Senhor, ela cometeu algo que Satanás está todo o tempo acusando ela. Mas em nome de Jesus Cristo, o Senhor Jesus agora, com seu sangue, Ele purifica todos os teus pecados. E a Bíblia diz que deles o Senhor não lembrará mais. Então agora, meu irmão, olha para frente, porque Jesus está contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém.